Mortificai, pois, os vossos membros, quer dizer, os vossos desejos que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, quer dizer, a indecência, o apetite desordenado, que é a gula, a vil concupiscência, ou seja, maus desejos, a avareza, que é a idolatria, é o apego exagerado ao dinheiro, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viviam nelas. Mas agora despojai, quer dizer, tirai de vós também de tudo, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não minta uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus efeitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Santo Deus e Pai, eu te peço que através dessa palavra, mais uma vez o Senhor venha fazer uma obra maravilhosa. Pois eu creio, Senhor, que assim como a chuva rega a terra, e ela não tornará sem deixar algo, sem produzir algo sobre a terra, assim também a tua palavra, quando ela chegar ao coração de cada pessoa, tenho certeza que ela vai produzir algo de bom. Que hoje, meu Deus, venha salvação, que o Senhor Espírito Santo possa chegar no mais íntimo de cada coração, que todos que recebem essa mensagem, e cada lar, cada casa, cada família seja abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, meus amados, que Jesus Cristo te cubra com a proteção dele, que Deus te dê grandes livramentos hoje, para você e para toda a sua família. Eu sou o pastor Marcos Antônio, este é o nosso canal Orações e Conselhos, e nós estamos trabalhando para todos os dias trazer uma mensagem dentro da palavra de Deus que abra o teu entendimento. E esse entendimento vai te aproximar cada dia mais do nosso Deus Todo-Poderoso. É uma preparação para a nossa salvação. Hoje a gente vai falar a respeito do pecado. Sim, é algo que afeta todas as pessoas no mundo todo. Todos são pecadores. Então vamos entender a respeito do pecado para que a gente possa vencer ele cada dia mais. E se prepara para receber a oração da fé. Não desanime e não desista nas suas batalhas espirituais. Se você tem passado batalhas no teu casamento, na tua família, põe a foto da pessoa aí para a gente abençoar. Se são batalhas financeiras, você bota o currículo, carteira de trabalho, os boletos das dívidas, a causa na justiça que você tanto espera vencer. Se for da vontade de Deus, vamos abençoar para que o Senhor abra as portas. Você pode apresentar a chave da tua casa, do teu comércio, do teu carro, da tua moto. Se você tem uma batalha espiritual na hora de dormir, não consegue dormir de jeito nenhum, ou tem pesadelos, algo estranho acontece durante a noite, põe o teu travesseiro. Não esquece de colocar um copo d'água para a gente consagrar, que é para a tua cura, para a tua saúde. Daqui a pouco a gente entra em oração. Então, meus amados, o que é pecado? O que é que você entende sobre o pecado? Eu posso te explicar de forma simples assim, ó. O pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. É tudo aquilo que passa por cima da vontade de Deus. Vamos falar de forma mais simples. Sabe quando o teu pai, a tua mãe, ele falava uma coisa, ó, não quero que você faça isso. E talvez você ia lá e fazia. Você passou por cima da palavra do seu pai ou da sua mãe. Então você transgrediu a lei dele. É a mesma coisa com Deus. Quando a gente passa por cima da palavra de Deus para satisfazer a nossa vontade, nós estamos pecando. Esses pecados que eu li aqui, eles são só alguns exemplos da transgressão da lei de Deus.
o que a gente pode fazer quando a gente passa por cima da vontade de Deus. São atitudes que lhe ofendem, entendeu? O pecado são atitudes que a gente comete que ofende a Deus. Então, a prostituição, a indecência, a gula, porque a pessoa está destruindo o seu corpo. Desejos malignos, avareza, tudo isso, ó, a ira, que é a raiva, a cólera, é aquele ódio, aquela fúria, a malícia, a maledicência, ó, é aquela fuxicaria, ficar falando mal da vida dos outros. Palavras torpes, são palavras sujas nos lábios. Então isso aqui é só alguns pequenos exemplos de pecados que ofendem a Deus, que entristecem a Deus. Eu tenho certeza que há atitudes que você jamais faria na frente do seu pai ou da sua mãe, porque você sabe o quanto ofenderia a eles. Então é semelhante com Deus. Quando nós passamos a ter temor a Deus, nós também passamos a ter essa preocupação em não querer ofender a Deus, em não fazer certas atitudes, porque nós sabemos que estão fora da vontade de Deus, que vão entristecer. E a palavra de Deus diz que essas atitudes que se chamam pecado, elas trazem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, por mais que Deus ame o ser humano, por mais que Deus queira salvar o ser humano, mas a pessoa que se entrega ao pecado, infelizmente ela vai ter que saborear da ira de Deus. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando a respeito disso, na grande tribulação, quando Deus há de derramar o cálice da ira dele sobre a face da terra. E eu te digo, não queira estar aqui nessa época. Vamos ser obedientes. Se você perguntasse assim, pastor, de onde vem o pecado? Olha, meus amados, o pecado vem do coração do ser humano. Você pode dizer assim, o pecado é do diabo. Não. O diabo, ele semeou o pecado nessa terra. O pecado é como se fosse um vírus que Satanás trouxe com ele, e esse vírus ele conseguiu semear desde Adão e Eva e contaminou o coração de todo ser humano. O pecado hoje, ele está no coração, no nosso coração, e por isso nós devemos lutar contra nosso próprio coração, quer dizer, a nossa própria vontade, sempre. O Senhor Jesus Cristo, ele falou no livro de Mateus, capítulo 15, lá no versículo 18, ele disse assim, ó, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. E isso vem do coração que o próprio Senhor Jesus Cristo falou, meus amados. Porque o coração do ser humano está contaminado pelo pecado. E é por isso que nós precisamos tanto que o Espírito Santo de Deus habite em nosso coração de tal forma que não haja mais espaço para que o desejo do pecado nos domine. De jeito nenhum, meus amados, não podemos ser dominados pelo pecado. Observa que a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 6, no verso 16, diz assim, ó, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, o pecado, ele se torna senhor na vida da pessoa, ele escraviza a pessoa, e a pessoa passa a viver somente para ele. E esse pecado vai trazer o quê? A morte eterna, a condenação eterna. Devemos buscar ter mais prazer na vida com Cristo, em obedecer a sua palavra, do que na vida sem Cristo, regada ao pecado. Se a pessoa ela buscar em Deus, buscar a direção do Espírito Santo,
Os seus olhos vão se abrir e ela vai enxergar que o pecado ele pode ser doce no início, mas sempre, sempre ele vai trazer um amargo no final. O pecado, ele é como se fosse um crime espiritualmente. Não tem os crimes que a pessoa comete na vida e ela pode ser presa? Da mesma forma, espiritualmente, o pecado é um crime. Só que ele pode levar a pessoa, não é para um presídio, mas para a prisão eterna, a condenação eterna. Pastor, e como eu venço o pecado? Olha, meus amados, a melhor forma, com certeza, é evitando ele. Porque uma vez que comete-se o pecado, vem um peso sobre a vida da pessoa. Dá legalidade, dá acesso ao diabo poder agir na vida da pessoa. É por isso que ele quer tanto que a gente viva no pecado, porque quando a pessoa peca, dá acesso, abre-se uma porta para ele ter autoridade. Autoridade para quê? Para colocar enfermidade, para destruir o casamento, para perturbar a família, para destruir a prosperidade, para colocar a depressão e assim por diante. Quando há pecado, a macumba pega e o sofrimento vem com toda a força na vida da pessoa. Por isso, somos sempre rodeados de tentação. É uma tentação para brigar, para discutir, para falar uma palavra que vai ofender alguém. É uma tentação para prostituir. É uma tentação para cair na ambição, na ganância. Sempre. Por quê? Se eu pecar, eu estou dando lugar para o diabo poder agir na minha vida. Como eu venço? Vença como Jesus fez. O Senhor Jesus, ele estava no deserto durante 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. Durante 40 dias, Satanás vinha até o Senhor Jesus com 1001 propostas diferentes. Mas no deserto, o Senhor Jesus, ele sempre ficou apoiado na palavra de Deus. Lembra quando Satanás disse assim, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que tu vai dar ordem aos teus anjos, para que eles te amparem e tu não tropece em pedra alguma. E Jesus dizia assim, também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás continuava insistindo, porque ele precisava que Jesus lhe obedecesse em algo, em alguma coisa, para que o diabo pudesse ter poder sobre ele. Então, toda vez que você desobedece à vontade de Deus para obedecer à vontade de Satanás, você está tirando a autoridade de Deus sobre a tua vida e está dando essa autoridade para Satanás. Então, meus amados, lute contra isso. Lute para não ser dominado pelo pecado. Uma coisa é você pecar pela fraqueza, por um erro, se arrependa, peça perdão a Deus, rejeite esse pecado, lute contra ele sempre. E outra coisa é você ser dominado pelo pecado. Então, a melhor forma de se vencer o pecado, lute para evitar que ele aconteça todos os dias. Pastor, qual o pior pecado que existe? Olha, meus amados, não tem um pecado pior do que a pessoa blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Esse é o pior pecado que existe e a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus Cristo diz que não há perdão para esse pecado. No livro de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 4, está escrito assim, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, quer dizer, à vergonha. A pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão é depois dele experimentar a palavra de Deus, dele ser batizado com o Espírito Santo, ele meter a mão na massa e ele saber, ele entender o que é céu, o que é inferno, ele entendeu o que é o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus foi derramado por ele entender sobre a salvação e depois ele rejeitar. Ele renunciar e voltar de novo para o mundo. Ele está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus.
Uma pessoa que entende o que é a salvação e renuncia, ela está pisando no sangue de Jesus que foi derramado por ele. Então eu digo a você, lute para evitar o pecado. E lute, aconteça o que acontecer, não pise, não despreze e não rejeite o que o Senhor Jesus fez por você na cruz. Senhor Deus e Pai, eu te peço, nos lava, nos limpa e nos purifica com o poder do teu sangue, Pai. Eu peço ao Senhor que tira tudo que não te agrada, que o Senhor Deus limpa a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, que o Senhor Deus quebra, Senhor, todo o poder do inimigo sobre a nossa vida. Meu Deus, declaramos aqui hoje, rejeitamos o pecado, porém em nós não há forças para vencer sozinhos, Pai. Por isso nós te pedimos, nos ajude. Espírito Santo de Deus, venha em nosso socorro. O Senhor é a nossa força. Não nos desampare, Senhor. Pela nossa própria força, nenhum de nós pode vencer o pecado. Por isso nós te suplicamos, Espírito Santo de Deus, seja conosco, renova nossas forças, nosso ânimo, nossa fé. Ó Deus, nos sustenta, segura em nossas mãos, meu Pai, não nos desampare, Deus. Nós te pedimos isso, te suplicamos, Senhor, tem misericórdia de nós, para que nós possamos vencer o pecado todos os dias, Pai. Que o nosso desejo nunca venha a ser mais forte que a nossa fidelidade a Ti, Deus vivo e poderoso. Abençoe, meu Deus, essas vidas que estão apresentadas nessas fotografias, que seja quebrado, Senhor, todo o laço do diabo que estiver virando a cabeça deste homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, essa seta maldita que entrou na vida desta pessoa. Eu apresento essa chave desse carro, dessa moto, desse comércio, dessa casa, Senhor, que todo o peso da inveja, eu digo, está repreendido em nome de Jesus, e seja quebrada a força, todo levante contra a vida desta pessoa, em forma de bruxaria, feitiçarias, obra de macumba, magia negra, eu digo, está repreendido, seja quebrada a força, todo espírito imundo que houver sobre a vida, sobre a casa, sobre a família desta pessoa, bata em retirada agora toda amarração na vida financeira, todo espírito do azar, em nome de Jesus eu repreendo e digo, cai por terra. O mal que houver, espírito da doença, da enfermidade, solta a saúde, solte da carne, dos ossos, do sangue desta pessoa, em nome de Jesus, saia para nunca mais voltar. Que seja abençoado essa peça de roupa, esse copo d'água, que haja virtude para curar, que sobre esse travesseiro esteja a unção de Deus, que o Senhor põe tua mão na causa, na justiça, cada documento apresentado, Pai. E como sempre eu peço, Jesus, abençoe todas as gestantes, essas mulheres que passam um momento tão delicado na vida e tão lindo ao mesmo tempo. Que a graça de Deus te alcance, que Deus abençoe a tua saúde da tua criança e que Deus te prepare para o momento do parto. Amém. Graças a Deus, fique firme na fé e vamos nessa luta contra o pecado todos os dias. Que Jesus Cristo continue te abençoando. Eu preciso de você. Me ajude compartilhando essa mensagem com outras pessoas. Manda para 10, 15, 20 pessoas, que as pessoas possam entender mais sobre o pecado para poder vencê-lo. Fica na paz, se o Senhor permitir, amanhã estaremos de volta. Tchau!